Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em administração e consultor empresarial. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês a minha trajetória. Aqui a gente não faz nem análise nem recomendação de ações, mas eu procuro transmitir para vocês as lições que eu aprendi. São 30 anos enquanto consultor, trabalhando para grandes empresas do Brasil, do exterior, junto à alta administração. Essa vivência de dentro do mundo empresarial me ajuda a analisar cenários, entender as estratégias, as negociações, o comportamento dos grandes líderes empresariais. E invisto na Bolsa desde 2006, são, portanto, 15 anos enquanto investidor. Aqui eu compartilho os meus erros, os meus acertos. Espero que o conteúdo seja útil para você. Se for, compartilhe com os amigos, deixe o like, ajude o canal a crescer. Vamos fazer essa corrente do bem e levar informações de qualidade para cada vez mais pessoas. Inicio esse vídeo com algumas reflexões que eu escolhi aqui para trocar ideias com vocês. A primeira delas de um estadista, Winston Churchill. Ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele teve um papel de destaque na liderança da Inglaterra contra os nazistas. Acho que é sempre bom a gente olhar a história para aprender as lições do passado. Elas nos servem como referências para avaliarmos o momento que a gente vive e, ao mesmo tempo, entender as transformações que nos fizeram chegar até aqui. No caso das biografias, elas são super importantes, porque grandes líderes, estadistas, homens de visão, fizeram a diferença ao longo da história da humanidade. Um deles é Winston Churchill, vale a pena conhecer um pouco da vida dele. E ele disse o seguinte: o sucesso não é final, o fracasso não é fatal, é a coragem de continuar que conta. Portanto, guarde isso para você. O sucesso ele é passageiro, o fracasso também ele não é uma coisa definitiva. Também é uma coisa passageira. Portanto, o que conta de fato é essa capacidade da gente de sacudir a poeira, dar a volta por cima, ou seja, de levantar, de continuar, de acreditar que vale a pena continuar a nossa luta, a nossa jornada. E é isso que a gente precisa entender, que temos que continuar tentando e usando os erros e os fracassos como grandes lições. Aqui uma outra frase interessante que eu trago para vocês, de uma pessoa chamada Henry Bergson. Ele diz o seguinte: a vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é que saiba vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Então é isso, quer dizer, vai ter momentos que as coisas não ocorrerão bem, não serão do jeito que a gente desejava. Vai ter momentos de dor, de fracasso. O importante é vitalizar essas sombras, é tirar o melhor de cada momento ruim, porque tudo tem um lado positivo, inclusive os momentos ruins. Eu costumo dizer que nos momentos que eu fracassei, eu pude tirar grandes lições de vida. Então, quando eu quebrei na bolsa, foi talvez o meu maior MBA no mercado de ações. Então, faça isso também, aproveite os erros, os fracassos para se fortalecer. Utilize o erro como uma alavanca para lhe jogar para frente. O Jeff Bezos, que é o ex-CEO da Amazon, ele agora ficou apenas no conselho de administração da empresa, ele costumava dizer o seguinte: eu acredito que você tem que estar disposto a ser mal entendido se você vai inovar. Isso é realmente um ponto importante. Se você vai fazer alguma coisa que nunca foi feita antes, as pessoas vão entender mal. Eu trouxe isso porque muitas vezes as pessoas aqui no canal falam que tentam convencer os conhecidos de que vale a pena investir, de que vale a pena entrar na bolsa. E é sempre muito incompreendido. As pessoas acham que não é uma boa ideia, costumam dizer que a pessoa pode até perder tudo e ficam desdenhando da sua decisão. E essa frase do Bezos é um pouco isso, quer dizer, se você vai inovar, se você vai fazer algo diferente que a grande maioria das pessoas não estão acostumadas a fazer, vai haver sempre essa descrença, vai haver sempre essa tentativa de pôr você para baixo. Esteja preparado para enfrentar essas resistências. O importante é você estar convicto do caminho que você vai seguir. E a partir daí, siga em frente. Esqueça a multidão, afaste-se dela. O caminho menos percorrido, o Robert Frost sempre dizia isso, o caminho menos percorrido faz toda a diferença. Então, vá por ele.
Aqui uma outra frase também que atende um pouco alguns anseios de pessoas que colocam aqui alguns comentários no canal. Essa é do Warren Buffett. Ele diz: parece haver alguma característica humana perversa que gosta de transformar coisas simples em complexas. E é verdade. Parece que as pessoas gostam de complicar. Complicam a vida, complicam as coisas no trabalho e complicam as coisas no mundo dos investimentos. Parecem querer transformar coisas simples em complexas para que assim possa parecer que eles são altamente capacitados, altamente preparados, altamente diferenciados. E eu procuro aqui trazer para vocês o pouco do que eu aprendi ao longo da minha trajetória profissional enquanto consultor de empresas e investidor da maneira mais simples possível. Eu sei que aqui no canal tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que já investem há mais de 30 anos. Tem pessoas que estão começando a investir, tem uma semana, 15 dias. Tem pessoas que já estão nos 60, 70 anos e são investidores. Por outro lado, eu tenho adolescentes aqui de 16 anos que estão começando a investir, de 15 anos que estão começando a investir. Tem crianças também, filhos de investidores, que estão assistindo os vídeos. Então eu procuro trazer tudo para uma linguagem muito simples. Eu tento, vamos dizer assim, desconstruir essa complexidade aparente. Tento facilitar ao máximo. Esse é um exercício que eu faço aqui com vocês diariamente, tentando facilitar as informações de como analisar as empresas, de como olhar o mercado, de como olhar a economia, sempre tentando a maneira mais simples, sempre tentando encontrar os argumentos mais fáceis de serem entendidos, né? Então esse é um exercício que eu acho importante. Aí, aproveitando que falamos de Warren Buffett, trouxe um outro pensamento dele, que ele diz o seguinte: é melhor andar com as pessoas que sejam melhores do que você. Escolha companhias cujo comportamento seja melhor que o seu, e você entrará na mesma direção que a delas. Então, veja bem, essa é uma coisa interessante, né? Escolher companhias de pessoas cujo comportamento seja melhor, pessoas que sejam melhores do que você. Em primeiro lugar, isso requer um senso de humildade, né? E segundo, um senso de inteligência. Por que humildade? Humildade porque você está buscando pessoas que você percebe que são superiores a você do ponto de vista de vantagens competitivas, intelectuais, empresariais, financeiras, de cultura, né? Então você já entra numa relação onde você está abaixo delas. Por outro lado, é de inteligência. Por quê? Porque você está buscando essas pessoas exatamente porque elas estão na sua frente, porque você tem nelas a possibilidade de aprender coisas novas, de aprender como eles chegaram lá, como eles tiveram sucesso. Sabe, isso foi algo que sempre me acompanhou, desde a adolescência. Eu procurava estudar a história para aprender com os que construíram grandes coisas da história. Eu sempre fui um amante da história. Por outro lado, eu sempre gostei de biografias, de ler a vida de pessoas que tinham realizado grandes coisas. E depois da minha vida profissional, isso foi uma coisa muito comum. Eu sempre estive buscando os grandes especialistas, os grandes pensadores, os grandes intelectuais do mundo empresarial. Foi assim que eu cheguei no Michael Porter, que era o maior especialista em estratégia, que eu cheguei no Jim Collins, que substituiu o Peter Drucker, que eu já tinha conseguido alcançar também o Peter Drucker em conferências, em leitura dos seus conteúdos, dos seus livros, né? E é assim que a gente vai construindo um conhecimento, né? Ao fazer um curso com Abílio Diniz, ao ter a oportunidade de ter conhecido o Jorge Paulo Lemann, de ter trabalhado, prestado serviços ao Norberto Aldebrecht, ter feito consultoria para ele durante muito tempo na área de planejamento, de sustentabilidade, de ter conhecido o Jorge Gerdau e todas essas relações sempre foram relações para crescer, para procurar conhecer o como eles pensavam, o como eles tinham tido sucesso, o como eles tinham chegado lá. Então, isso é fundamental. Então, humildade
para saber as suas limitações e, entre aspas, sua inferioridade em alguns momentos, e por outro lado, a inteligência de buscar essas pessoas e torná-las referência na sua vida. Eu sempre digo que a gente precisa escolher pessoas melhores, sim, para que elas sejam as nossas referências, né? Para que elas possam acrescentar algo de novo e de positivo nas nossas vidas. Essa semana que passou, a Yasmin Brunet, que é a mulher do Gabriel Medina, né? Ela tinha feito um post no Instagram dizendo isso. Você fica muito parecido com as pessoas que mais convive, então escolha com atenção as pessoas com quem vai conviver. Isso é sabedoria, né? Porque de fato você vai adquirindo, pela sua ligação com as pessoas, determinados comportamentos, determinadas formas de pensar, e tudo isso são influências que vão acontecendo naturalmente. Então faça boas escolhas para ser sempre influenciado positivamente e ir adquirindo coisas muito positivas que te levem adiante, que te levem para frente. Então é importante ter essa capacidade seletiva, né? Por fim, eu queria trazer uma reflexão, porque eu falei num vídeo essa semana de que as pessoas ficam muito preocupadas com cotação, toda hora entrando no home broker para ver se a ação está subindo ou está descendo. Chega a ser uma dependência química. Você faz isso? Deixa aqui o comentário. E eu fui assim também no início, óbvio, mas é importante você ir trabalhando o seu mental, né, o seu emocional, porque você tem que ir se desconectando dessa dependência, dessa necessidade, né? Hoje eu consigo ficar 2 semanas sem abrir o home broker, 3 semanas sem abrir o home broker, porque se nada mudou na minha estratégia, para que eu vou ficar toda hora entrando? Se eu não sou investidor de curto prazo, se eu sou investidor de longo prazo, não faz sentido toda hora eu ficar abrindo minha conta para olhar. Então isso é uma libertação. Você precisa se libertar. Comenta aqui como é que você lida com isso. Mas eu comentei isso no vídeo e estava olhando também essa semana de que estava olhando essa semana que tinha saído um comentário do Henrique Breda, que eu também acompanho ele, é um milionário brasileiro, né? E ele estava dizendo assim, muitas pessoas físicas compram muitas ações brasileiras, às vezes num pico de otimismo, de um ano que as ações estão muito bem, está um cenário maravilhoso, e de repente, quando vem um momento ruim, uma tempestade, né, como foi essa da pandemia, as pessoas acabam perdendo, vendo sua carteira de ações desvalorizar de forma muito forte, e muitos acabam vendendo com a ansiedade, com o nervosismo, bem no meio da baixa, né? Vimos isso em 2020. Em meio ao desespero, saem correndo, no efeito manada, procurando por mais segurança. Ou seja, prejuízo permanente. Depois eles saem da bolsa machucados, aí migram para a renda fixa, pois acham que ali vai ter uma proteção para o seu dinheiro, né? E aí daqui a pouco eles começam também a perceber que aquilo não é uma decisão inteligente, né? E percebe que, embora tenha tido uma perda na bolsa, que talvez seja a hora de procurar voltar, de procurar entrar para comprar ações, né? E esse comportamento, né, quer dizer, de ficar oscilando, né, saindo de um lado para o outro, é interessante porque enquanto as pessoas estão aí nessa angústia, nessa ansiedade, né, nesse nervosismo, o mundo empresarial continua acontecendo normalmente, todos os dias. E as pessoas que lá estão nas empresas sequer sabem o que está acontecendo na bolsa e sequer imaginam essa ansiedade, esse estresse, esse desespero dos investidores. E aí ele comenta, eu vejo muitas pessoas que foram para renda fixas e aí para títulos públicos e depois saíram se desfazendo desses
dessas opções de investimento, porque perceberam que estavam perdendo dinheiro, né? E aí retornaram ao mercado de ações. Isso é uma coisa cíclica, isso é um comportamento cíclico que vai sempre acontecendo, ora vai para a renda variável, ora vai para a renda fixa e nunca está satisfeito com os seus resultados. E enquanto isso, empresas como, por exemplo, a Gerdau, vive e respira o mundo real, diz o Breda, né? Que uma empresa, estamos falando, por exemplo, eu citei aqui a Gerdau porque é uma empresa que tem mais de um século de vida. Ela está no mundo das atividades reais e, ao mesmo tempo, demonstra confiança com o mercado brasileiro, demonstra confiança com o mercado americano, e a Gerdau vai continuando cautelosa diante das perspectivas, mas seguindo em frente. Eu prefiro, diz o Breda, prestar atenção no que as empresas como a Gerdau pensam sobre economia do que uma pessoa qualquer, escrevendo com o fígado no editorial qualquer de um jornal ou nas redes sociais. Então é isso. Viva o mundo real. Afaste-se do mundo virtual. Afaste-se da multidão. Afaste-se do negativismo da imprensa oficial. Afaste do negativismo das confusões ou até mesmo da insensatez das pessoas que estão nas redes sociais. A vida requer equilíbrio, a vida requer inteligência. E se você está comprando uma ação, você só precisa fazer uma coisa: estudar as empresas, confiar no que as empresas estão fazendo e se afastar desse excesso de ruído, desse excesso de pseudo-autoridades que desfilam diariamente na internet, fazendo estardalhaço, sensacionalismo, que não vai te levar a lugar nenhum. Quem poderá te levar ao sucesso é o presidente da Gerdau, é o presidente da Vale, é o presidente da PetroRio, é o presidente da Oi, o Rodrigo Abreu. São essas pessoas que constroem o sucesso de uma empresa e que vão gerar valor para as ações que você escolher. Entendeu? Então passe a valorizar as pessoas certas, as que estão chegando lá, as que têm sucesso, as pessoas que conseguiram uma respeitabilidade por conta do seu currículo, da sua história. Esse vídeo teve essa finalidade e um alerta para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.